E o tema da nossa mensagem é: hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. E aí, quando nós olhamos para o texto, como eu vou utilizar apenas essa parte do versículo 9, a parte A desse versículo, eu não vou nem convidar vocês a abrirem suas Bíblias para ler o texto. É um texto conhecido, Lucas, o capítulo 19, verso de 1 a 10. O texto é muito conhecido, a história de Zaqueu, aquele publicano, que era baixinho, que subiu numa árvore para ver Jesus, e Jesus falou assim: Zaqueu, olha, eu vou fazer um lanche na sua casa. E ele vai na casa de Zaqueu, e aí eles têm um contato, uma experiência, e Jesus então fala assim: ó, que salvação chegou, um abraço, agora está todo mundo feliz, vai todo mundo para a glória. Esse é o texto, lógico, essa versão é minha, você não vai encontrar em nenhuma livraria evangélica, só aqui, ok? Mas o que eu quero compartilhar com você é exatamente isso, é todo o contexto que envolve essa história, a qual a gente vai se apegar a algumas questões aqui, que envolveu ali Zaqueu naquele cenário, e que tem tudo a ver com aquilo que a gente pode viver em família. Lembrando, a essência de tudo, o padrão, aquele que traz a transformação, é Jesus, ele não pode faltar. E aí quando você abre no texto, você percebe que ele já começa assim, olha, que Jesus passou por Jericó. Você percebe que quando ele entrava na cidade, o texto vai dizer que Zaqueu, ouvindo que Jesus passava, ele foi para o quê? Ver quem era Jesus. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que a gente pode copiar de Zaqueu, daquilo que nós entendemos que para a nossa casa vai ser essencial, para que a salvação chegue lá, é que Zaqueu, ele não desperdiçou a oportunidade. Meu irmão, Zaqueu, ele provavelmente tinha ouvido falar de Jesus, porque quando nós olhamos para o texto nesse capítulo, se você continuar no 20 e 21, você vai perceber que ali o ministério de Jesus começa a atingir, o nível aonde ele vai chegar diante das autoridades, ele vai ser preso, vai ser julgado, condenado, morto e vai ressuscitar o terceiro dia. Estava muito próximo. Ou seja, pelo menos 3 anos, Jesus já estava ali operando milagres, Jesus já estava fazendo coisas extraordinárias, e as pessoas sabiam quem Jesus era, pelo que ele fazia e pelo que as pessoas comentavam, e não era diferente de Zaqueu. Mas por que eu estou narrando essa história para você, e falando que Zaqueu não desperdiçou a oportunidade? Você sabe por quê? Porque muitas vezes na sua casa, a salvação não chega porque você desperdiça a oportunidade. Posso dar exemplo para você? A esposa é crente, a esposa vem à igreja, a esposa adora ao Senhor, a esposa chega em casa, embrasada, dizendo assim: olha, hoje foi um culto incrível, hoje o Senhor se manifestou de forma poderosa, e o bonitão do marido está lá sentado, está nem aí, ele ouviu falar, a esposa está com sangue nos olhos, compartilhando a experiência que viveu no ambiente de culto, ele ouve falar que Jesus está fazendo milagres, que pessoas estão sendo curadas, e ele continua na mesmice, ele desperdiça a oportunidade o tempo todo. E os filhos? Que os pais às vezes chegam em casa, cheios da presença do Senhor, e os filhos não estão nem aí para o que está acontecendo. Os filhos, eles conseguem jogar fora toda a oportunidade que o Senhor dá de se revelar a eles dentro de casa, porque os pais já são crentes. Você percebe? Nós não podemos ignorar essa oportunidade. Eu gosto muito da história do Amir Klink. Quem conhece Amir Klink? Muitos irmãos conhecem. Ele tem umas histórias incríveis, ele é um velejador, e ele viaja para os cantos mais remotos desse planeta, numa embarcação, e ele faz registro das suas viagens, fotos, coisas incríveis. E tem uma história dele que me marcou muito. Certa vez ele chegou na Antártica, e ao chegar naquele local remoto, ele atraca a sua embarcação, e ele começa a ouvir um som, como se fosse de fritura, de salgado, e aquele som chamou a atenção dele. E ele foi seguindo aquilo que ele estava ouvindo. Quando ele chega num determinado local, ele percebe que havia ali um fenômeno natural maravilhoso. A água doce daquele gelo, quando derretendo em contato com a água salgada, além da luz solar, ela fazia um barulho diferente e uma iluminação, um colorido especial.
E aquele homem, então, ele olhando aquela cena, ele falou assim: uau, que coisa maravilhosa, que imagem linda. Amanhã eu vou registrar esse negócio. E ele foi fazer outras coisas. E ele diz que passaram-se 365 dias daquele ano, e aquele fenômeno nunca mais se repetiu. E ele fala no final: oportunidades não podem ser perdidas. Ei, deixa eu falar para você. Você que chega aqui como visitante, e você vê o momento de louvor, onde nós estamos aqui louvando ao Senhor, não é possível que você não sinta algo diferente, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus está presente. E onde Ele está presente, as pessoas sentem a diferença. As pessoas sentem o toque do Espírito Santo. Não é possível que você vai sair de um lugar desse, do ambiente desse, e vai sair simplesmente assim: ah, foi legal. A galera é gente boa, os meninos tocam bem. Poxa, gostei lá, maneiro. Não é possível. Nós precisamos fazer o seguinte, aquilo que Jeremias nos orienta, no capítulo 29, verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Foi isso que Zaqueu fez. Ele ouvia falar, ele via o povo vivendo coisas extraordinárias, ele não era bobo nem nada. Eu preciso ver quem é Jesus. Querido, não perca a oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Você que é marido, que tem uma esposa crente, e que chega em casa, ela começa a compartilhar com você das maravilhas do Senhor, não fique apenas naquela, sentado na poltrona, ouvindo, não. Queira participar desse momento. Você que é esposa, a mesma coisa. Você que é filho, não perca a oportunidade, meus irmãos. Essas oportunidades vão passar. E talvez você não terá mais tempo de reconsiderar a sua decisão hoje. Nós temos que fazer algo, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele fala assim: olha, se a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Sabe o que ele está querendo dizer isso? Ele está querendo dizer com isso o seguinte: se você acha que Jesus é apenas alguém que vai curar a sua enfermidade, você é o mais miserável desse mundo. Se você pensa que Jesus é aquele que vai abrir uma porta de emprego para você e é só isso, você é o mais miserável desse mundo. Se você acha que Jesus é aquele que vai abençoar seu casamento e que você vai viver feliz para sempre, você é o mais miserável desse mundo. Sabe por quê? Você espera num Deus que é todo poderoso, algo que é terreno, quando na verdade Ele quer com você é mostrar a vida eterna. Ele quer te levar para um plano que você talvez nunca vai entender enquanto não experimentar a gloriosa presença do Senhor. A segunda coisa, vou deixar você falar, meu amor, calma. Ela está nervosa, irmão, quando ela começar a sair de baixo. A segunda coisa que me chama a atenção é que Zaqueu, ele ignorou todos os obstáculos que estavam tentando impedir que ele se aproximasse de Jesus. Olha só, Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Para chegar na posição que ele chegou de chefe dos publicanos, isso implica dizer que ele não era nenhum menino. Ele já tinha uma carreira na vida pública. E aí, Zaqueu, além de ser chefe, ele era rico. Ele já tinha aí motivo de sobra para dizer assim: ó, não quero saber de Jesus não. Eu vou correr atrás dessa multidão toda apertando ele? Vou nada. Se fosse pelo Flamengo até ia, mas por Jesus vou nada. Eu falo assim porque tem gente que fica, irmão. Tem gente que vai atrás do Flamengo, mas não vai atrás de Jesus não. O botafoguense está tranquilo, não tem nada aqui. Mas eu vou falar do flamenguista mesmo, é isso mesmo. Então quer dizer, ele ignorou o fato de um monte de coisa querer atrapalhar, irmãos. Você imagina só, uma pessoa rica, uma pessoa que era chefe dos publicanos, ele não era querido no meio do seu povo, porque ele era judeu, a serviço de Roma, ele metia a faca no seu povo, por quê? O que acontecia? Ele era um cobrador de impostos. E aí, Roma dava assim, ó, você precisa cobrar X da população. Ele botava 20% em cima, ou mais. Ele arrebentava, ele falava assim, ó, Roma falava, eu quero X, o que você cobrar, o restante é seu. Ele ficou rico assim, irmãos. Aí você imagina agora esse homem, ele ter que andar no meio do povo, que queria ver a morte dele, e ele ter que viver no meio de gentalha, porque ele era rico, ele era um senhor, e detalhe,
O texto vai dizer que porque a multidão estava atrapalhando, ele correu na frente. Irmãos, naquela época, a posição dele não permitia esse tipo de comportamento. O fato dele correr na rua gerava para ele uma vergonha, porque ele tinha que manter a classe. Você percebe quantas coisas Zaqueu, ele abriu mão, simples fato de poder ver Jesus de perto. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Do que você pode abrir mão para ver Jesus? O que tem sido empecilho para você poder se aproximar de Jesus? Primeiro, ele deixou de lado todo o orgulho, irmão. E a gente conhece casais, e a gente vai falar um pouco aqui sobre isso, que às vezes rola uma DR dentro de casa, bobagem, se estende por 15, 20 dias, porque um ou outro não tem a coragem de se humilhar e pedir desculpa, irmão. Prepotência, arrogância. Você acha que é o dono da verdade. Zaqueu, ele não quis saber. A oportunidade apareceu, Jesus está lá, ninguém me para, eu vou passar por cima, eu não quero nem saber. Essa oportunidade eu não perco. Querido, nós temos que entender que em família, nós temos que abrir mão de algumas coisas. E quantas de nós, né? Zaqueu não teve vergonha, Zaqueu superou o orgulho, Zaqueu superou os obstáculos, mas quantas de nós, no meio da rodinha de amiga, no meio da rodinha de familiares, temos vergonha de dizer que somos mulheres crentes e submissas aos nossos maridos? Nossa, mas Daniele, ser submissa? Eu vou ter que fazer tudo o que ele manda eu fazer? Sim. Eita. Porque o nosso padrão de submissão é Jesus. Mas nós não temos vergonha de se submeter ao patrão, que muitas das vezes a gente nem aguenta mais aquele trabalho, mas nos submetemos àquilo que eles nos mandam fazer. Nós não temos vergonha de se submeter aos amigos. Papai e mamãe ensina sempre, né? Está ali ensinando, mas aí os filhos, principalmente os adolescentes, se submetem às ideologias de amigos para serem aceitos em determinadas tribos, em determinados grupinhos, e aí vão se submetendo, mas não querem se submeterem ao pai e à mãe. Mulheres, é muito bom ser submissa ao marido. Sabe por quê é muito bom? Porque você é submissa àquele marido que te ama. Porque o padrão é Jesus. Certa vez eu estava no curso de Mulher Única, e aí falou sobre esse assunto, e eu enchi a boca para dizer, né? Não, eu sou uma mulher submissa. E aí o Wagner tinha proibido de eu tomar um medicamento. Tinha proibido não, né? Falou para mim que não queria que eu tomasse. E aí eu falei no curso que eu era submissa, logo depois, chegando em casa, ele falou que não queria que eu tomasse esse medicamento. Eu vou explicar por quê. E aí ele foi e falou, e eu falei assim, quando chegou em casa eu falei, deixa, eu vou arrumar um jeitinho de convencê-lo. Quando eu falei isso, o Espírito Santo na mesma hora falou, ué, cadê a mulher submissa? Que encheu a boca para dizer lá no curso que é submissa. Sabe qual era o medicamento, gente? Era um medicamento para emagrecer. Certa vez eu tomei esse medicamento e tinha alguns sintomas. Eu queria ficar magra, mas tremia, tinha vários sintomas, né? E aí o Wagner falou, amor, não quero que você tome esse medicamento mais. Então, gente, olha só, é o cuidado. Submissão é isso. Quando você é submissa ao marido que te ama no padrão de Jesus, tudo está bem. Sabe por quê, gente? Olha só, você é submissa. Ele falou que não. Então, ele está tendo o quê? O cuidado comigo. Porque olha o que a Bíblia nos diz. Em Efésios 5:22. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Eu costumo sempre dizer isso. Quem está na vantagem? Somos nós. Porque eles têm que nos amar a ponto de dar a vida por nós, como Cristo deu a vida para a igreja. Então, não tenha vergonha de dizer que você é uma mulher submissa. Mas sabe por que eu sou uma mulher submissa? Porque eu tenho um marido que me ama, eu tenho um marido que cuida de mim, eu tenho um marido que é parceiro, se eu chego atrasado, ele me ajuda, ele faz alguma coisa. Isso é ser submissa. Então, não tenha vergonha, seja como Zaqueu. Não importa o que as pessoas pensam, importa que você quer chegar até Jesus e você quer ter um casamento respaldado na Bíblia.
E é incrível porque você percebe no texto que ele diz que a multidão atrapalhava Zaqueu de chegar. E às vezes na nossa família é exatamente isso. A gente até quer viver uma relação legal com a esposa, com os filhos, mas aí tem os agregados. Sabe os agregados? Aquele cunhado abençoado. Irmão, sangue de Jesus tem poder. Aquela cunhadinha abençoada. Sabe? A sogra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu amo a sogra da minha esposa, amém. Né? Eu amo a sogra dela, uma mulher maravilhosa, a sogra da minha esposa. Então, assim, é a multidão que tenta atrapalhar, irmãos. Mas Zaqueu, ele não quis saber, a multidão estava atrapalhando, ele deu o jeito dele de passar, para poder chegar onde ele tinha que chegar. Cuidado com essa relação que você vive aí tóxica, irmão. Até em relação familiar. Sabe, se junta fim de semana a família, meu irmão, é uma confusão, é a irmã falando do irmão, o irmão falando, é uma confusão, esse negócio não leva ninguém a nada não, é uma oportunidade que a gente perde de ver a manifestação da glória de Deus numa reunião de família. Querido, nós temos que mudar a maneira de como nós enxergamos a nossa relação familiar. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, família é um projeto de Deus, tá? Família é um projeto eterno do Senhor. Se a gente não entender isso, vamos viver a família como a gente está vendo aí fora aí, ó. Uma confusão danada, irmão. Irmão, onde eu moro, tem uma família, graças a Deus, agora está todo mundo disperso. Era muito interessante que eles gostavam de se reunir. Mas todo final de reunião, só faltava da polícia, irmão. O pau quebrava. Era uma confusão, lógico, né? Rolava cachaça, já viu, todo mundo na mão do palhaço, aquela confusão, e no final eu falava para os caras, como é que vocês conseguem, cara? Para de reunir, pelo amor de Deus, vocês se dão melhor quando estão distantes. Por quê? Porque é a multidão que atrapalha. E vou te falar, tá, irmãos? No meio de crente acontece isso também, é vergonhoso. No meio de crente, tem cunhada falando mal da cunhada. Tem irmão que fica doido para a irmã largar aquele miserável, porque o miserável, ele sei lá o que ele faz da vida. E aí fica, ó. E às vezes o casal vive bem com todos os defeitos, porque todos nós temos defeitos. A minha relação com Daniele só diz respeito a nós dois. O bom é que assim, a minha sogra maravilhosa. Aleluia, eu te amo, minha sogra. A minha sogra, no início do nosso casamento, ela queria dar um espetáculo. Daniela falava assim, seu marido está lá, esse aqui é meu. Botava limite, irmão. Se não, atravessa. E se atravessar, vai dar ruim, você não vai chegar no objetivo. E quando nós falamos de família, de casamento, o nosso objetivo é até que a morte os separe. Não tem essa conversa de separar, porque minha mãe, tua mãe o quê, rapaz? Tua mãe o quê, minha filha? Teu pai o quê? Cada um com seus problemas lá, ela que viva com seu pai, e ele que viva com sua mãe, você vive com seu esposo, com sua esposa. Irmão, a gente conhece pessoas que separaram, irmão, depois de ter feito curso, casados para sempre. Sabe por quê? Porque a bonita não queria cortar o cordão umbilical, não. O marido não podia visitar a mãe. O marido não podia ir para a igreja. Tinha que ser do jeito dela, do jeito que ela queria, porque a mãe assim determinava. Isso é maluquice, é multidão. É a multidão atrapalhando. Zaqueu, ele falou assim, ó, comigo não. Jesus está lá, o alvo é ele, eu vou até ele. Ei, nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que procurar aquele que prometeu que nos daria tudo em abundância. Zaqueu era baixinho, irmãos. Aí sabe o que ele fez? Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Sabe o que é estratégia? Qual a estratégia que você tem usado para se comunicar dentro de casa? Zaqueu, como o Wagner falou, né, ele era baixinho e usou estratégia. Quando nós estávamos lendo essa parte, eu lembrei de uma mulher, e o Wagner sempre brinca comigo, porque eu sempre gosto de falar dela, né, que é de Joquebede, porque eu imagino, que mulher estrategista. Que mulher que foi, assim, fantástica em criar estratégia para proteger a sua família. Naquele período, né, naquela época, foi mandado matar os meninos que nascessem, os bebês que nascessem do sexo masculino. E aí Joquebede pensa numa estratégia. Você imagina esconder um bebê. Eu estava ali observando na hora que a Rafa estava com a neném, aí ela sentou, aí ela choramingou, ela quis que ficasse em pé, né? E aí você imagine um bebê. E aí ela escondeu aquele bebê.
E aí ela escondeu aquele bebê. Então, ela teve estratégia. E esse bebê era Moisés. E aí ela salvou o seu filho. Dado o momento, ela precisava enviar aquele filho. E aí ela pegou uma cesta, colocou o filho naquela cesta, tampou os buracos, né, com betume daquela cesta e enviou. E aí entra em ação a irmã, porque ela precisava. Quem iria alimentar aquele bebê? E aí, para resumir a história, entre ação a irmã, que eu tenho certeza que puxou a mãe, porque foi uma menina também esperta, né? Puxou a mãe, Joquebede, foi lá e falou para a filha de Faraó: olha, eu tenho uma pessoa que pode amamentar. Eu tenho uma pessoa que pode alimentá-lo. E aí ele volta para os braços da mãe, para a mãe alimentá-lo. Qual estratégia você tem usado para alimentar a sua família? Porque estamos criando aqui muitas estratégias também do amigo de fé. Às vezes o seu amigo de fé está dentro da sua casa, está dormindo com você, está do seu lado, está na sua mesa. Ontem lá na célula, foi a confirmação também, uma das confirmações que nós recebemos, quando uma irmã falou assim: gente, nós temos que voltar os olhos mais para a nossa família. Nós temos que levar a salvação para dentro de casa. Nós temos que começar a evangelizar os nossos. Você, às vezes, está criando estratégia para evangelizar outros, mas o seu amigo de fé está do ladinho. Como eu falei, ele está dormindo com você. É o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é a sua filha. Qual estratégia você está utilizando para alcançar o seu esposo, para alcançar o seu filho? Porque hoje eu não sei onde está o seu filho, hoje eu não sei onde está o seu marido. Moisés foi alimentado pela mãe, e aí ele voltou. E aí ele foi criado no palácio. Mas ele sabia a qual povo ele pertencia, sabe por quê? Quem o alimentou foi a própria mãe. Qual a estratégia você está utilizando para alimentar dentro da sua casa aquele que está sentando à mesa com você? Não digo do alimento físico, né? Você está lá fazendo alimento, digo do alimento espiritual. Qual estratégia você tem utilizado? Então, meninas e homens também, temos que vigiar. Temos que ser exemplo na nossa casa, temos que dar o testemunho. Não basta vir e sentar, ouvir as quarta-feiras, os domingos, ouvir o pastor. Se nada disso, do que eu ouço e aprendo aqui, do que eu me alimento aqui, eu não levar para a minha casa e usar estratégia, assim como Zaqueu usou, como Joquebede usou, estratégia para salvar a minha família. Ó, a Júlia, olha lá, se encolheu toda. A Júlia é minha filha aqui, tá bem aqui a Júlia? É, a Júlia. A Júlia, ela, de 7 dias da semana, 7 dias, ela acorda com um dragão do lado dela, pelo menos 4. Um mau humor, um bico desse tamanho, e a gente tem que chegar no coração dela. Como é que conversa com a menina que acorda com um dragão do lado? Aí, o que eu faço? Estratégia, né? Ela é flamenguista. Aí eu vou falar de Flamengo com ela. Irmãos, é mó barato. Que eu começo a conversar com ela sobre o Flamengo, por dentro eu estou assim, bem feito, perdeu. Mas por fora eu fico assim, pois é, esse cara burro, né? Pô, ganha aquele monte de dinheiro e não sabe dar um passe, não sei o que lá. E ela vai trocando ideia comigo, quando a gente vê, ela está no maior papo comigo. Estratégia, irmão. Você sabe por quê? Porque a linguagem dela é outra. A linguagem dela está ali, ó, a turma da idade dela. Ó. Se eu não tiver estratégia, eu não vou conseguir me comunicar com minha filha dentro de casa. Você, esposa, tem que arrumar uma estratégia para conversar com o seu marido que não é muito de papo dentro de casa. E eu conheço um monte de marido que na rua é uma bênção. Fala até com poste. Chega em casa, mudo. Chega em casa... E você, marido, tem que arrumar estratégia para a esposa, às vezes, até pensar que você está prestando atenção no que ela está falando. Porque é isso que nós, esposas, gostamos, né? Exatamente, que o marido varão. realmente seja. É isso mesmo, esteja atento ao que nós estamos falando. É isso aí, estratégia. Por quê? Porque isso tem a ver com a comunicação. E isso pode fazer toda a diferença na nossa relação. Não perca a oportunidade, não. Não desista porque tem alguma coisa errada, não. Vamos começar a ser estrategistas. A gente faz isso para ganhar dinheiro. A gente faz isso para tantas coisas. Por que não para salvar a relação dentro da nossa casa? Nós precisamos ser estrategistas. E para terminar, que aí é o que fecha a conta, irmãos. Zaqueu, ele não desperdiçou oportunidade. Zaqueu, ele ignorou todos os obstáculos, porque ele tinha um propósito de chegar até Jesus. Mas depois disso tudo, ele teve que tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão, irmãos.
Que não adianta você chegar aqui, passar 4 quarta-feiras aqui ouvindo sobre família, e voltar para casa do mesmo jeito, pô. Não adianta você sair daqui e a palavra de Deus sendo ministrada e você não resolver o que tem que ser feito com isso. Meus irmãos, eu acho esse texto sensacional. Por quê? Porque Zaqueu, quando Jesus chega lá na casa dele, que Jesus fala, vou na sua casa. Aí já começa que o texto diz que ele recebeu Jesus com alegria. Já começa aí. Nós precisamos, se tem uma das marcas registradas de quem conhece Jesus e quem recebe Jesus, é a alegria. Aonde Jesus está, a alegria tem que estar presente, irmãos. Tem que estar presente. Você quer conhecer uma casa que Jesus está presente? Veja se o ambiente é feliz e alegre. Aí você vai perceber se ali tem Jesus. Por quê? Essa é a maneira que nós recebemos Jesus com alegria. Zaqueu, ele não perdeu, ele falou, opa, Jesus chegou, festa. E aí, quando ele está na casa dele, irmãos, esse texto é sensacional. Eu fico numa maior crise, porque Zaqueu ele já chega logo, Senhor, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A lei dizia que ele tinha que devolver o que ele roubou com 20% em cima. Ele ia devolver com 4 vezes mais. E ele fala assim, ó, e detalhe, o que eu tenho, vou repartir com os pobres. Eu pergunto para você, Jesus pediu isso para ele? Pediu não, irmão. Em momento algum, Jesus tocou nesse assunto com ele, diferente do jovem rico do capítulo 18, que foi até Jesus, Senhor, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus, valeu, bonito. Faz o seguinte, vai na atitude, dá o dízimo, serve no Kids, entendeu? Bota o colete verde da recepção. Aí o bonito falou assim, faço isso todo domingo, mestre. Sou eu o cara do serviço na atitude. Aí Jesus fala assim, beleza. Agora faz outra coisinha para mim. Vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí deu ruim. O texto diz que o jovem se entristeceu porque era muito rico. Aí eu pergunto para você, por que para um Jesus pediu para abrir o cofre e para o outro não falou nada? Porque o segundo, irmãos, ele não desperdiçou a oportunidade. Quando Jesus chegou, ele viu que era a oportunidade de ele mudar de vida. Querido, Jesus chegou na tua casa, você tem que abrir mão dessa imundície que está dentro da sua casa, porque você leva para lá. Você tem que abrir mão dessa imundície da pornografia que você leva para dentro da sua casa. Abrir mão da imundícia dessa bebida maldita, que tem causado transtorno para os seus filhos, para a sua casa. O cigarro, drogas, violência. O Douglas falou um negócio aqui interessante. Você acha que vai passar desapercebido, bonitinho? Você que está aí, não quer trabalhar e quer ficar rico, aí vai apostar. Me ajuda aí. Não trabalha não para ver. Abre um parênteses. A banca é soberana, mané. Você nunca vai ganhar da banca. Ela vai te dar 2 prêmios e depois vai tomar 10 de você. E você fica viciado. Aí daqui a pouco tu está vendendo geladeira, televisão, você perde teu trabalho por causa de um joguinho de aposta. E depois vem para a igreja, Jesus. Jesus o quê, rapaz? Se você não decidir hoje, se você não abrir mão dessas imundícias hoje, não vai mudar nada na sua casa. E sabe o que me chama a atenção aqui, irmão? Que quando Jesus fala assim, hoje houve salvação nessa casa. Sabe quando foi? Não foi quando Zaqueu subiu na árvore, não. Não foi quando Jesus entrou na casa, não. Foi quando Zaqueu abriu mão do lixo. Senhor, está tudo aqui, não quero mais. Sabe por quê? Aquilo tudo era importante para ele, mas o necessário para ele era reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. A sua casa precisa conhecer o Senhor Jesus. E Jesus não vai habitar no local que tem imundícia. Não vai. Pastor, mas eu sou um cara bonzinho, tu trabalha mal, como é que tu trata a tua esposa? Igual lixo. Daniele falou de submissão aqui. Deixa eu te falar, submissão não é escravidão não, tá? Tu tira a tua pata de cima da tua esposa, desculpa a expressão, que ela não é sua escrava. E você pode lavar a louça sim. Você pode varrer um chão sim. Você pode lavar o banheiro sim. Quem disse que não? Te falaram que você vai deixar de ser homem por causa disso? Tem que ser bobo, rapaz.
Quem falou que você vai deixar de ser submissa por causa disso? Aí a bonitinha, não, porque eu fiz 3 faculdades, agora eu não frito mais um... Que negócio é esse, rapaz? O nosso padrão é Jesus. Jesus, ele abriu mão da própria vida por mim e por você. Jesus estabeleceu uma relação no casamento tão importante, que ele fez o primeiro casamento em Gênesis. Ele usou uma família para dar um reinício na história da humanidade em Noé. Ele começou o ministério de Jesus terreno no casamento. E quando ele voltar, o que João diz é que o noivo vem buscar a sua noiva. Aleluia! É a família do Senhor. Você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão. Hoje a salvação chegou para a sua casa. Você crê nisso? Você crê que o Senhor pode mudar a sua história? Está disposto a abrir mão do lixo? Jesus quer te salvar. Essa decisão para Zaqueu, eu acredito que não tenha sido fácil. Assim como foi a decisão de Ruth. Para quem não conhece a história de Ruth, procura lá no livro de Ruth. Ruth, a sogra volta para o seu povo e manda as noras irem embora. Mas Ruth decide ficar com a sogra. Ruth decide acompanhar a sogra. Sabe qual é a decisão que Ruth tomou? Ruth tomou a decisão de sair da sua zona de conforto. Ruth tomou a decisão de não estar no meio do seu povo, de não estar com a sua família, porque Ruth iria voltar para a casa da sua mãe, ia ter todo aquele conforto, seu quarto de volta, ia ficar lá no bem bom, comidinha de mãe, mas não, ela resolveu ir com a sogra, para o meio de um povo qual ela não conhecia, e aí ela resolveu abrir mão. E aí eu te pergunto hoje, o que você hoje está disposta a abrir mão pela sua família? Eu vou contar aqui um relato de um casal, porque antes de eu falar aqui, esse casal me permitiu, claro que eu não vou falar o nome. Certa vez eu estava conversando com deve ter uns 2 anos atrás, mais ou menos, com uma esposa, e ela compartilhou de algo no trabalho dela que estava acontecendo, de uma pessoa assediando ela. E aí eu falei para ela, então você vai abrir mão do seu trabalho. E ela falou, mas Dani, o meu trabalho, eu ganho muito bem. Eu ganho tanto no meu trabalho. E realmente ela ganhava bem. Mas eu falei, mas o que é mais importante para você? É o seu trabalho? É aquilo que você tem proporcionado para a sua família através do dinheiro que você ganha no seu trabalho ou é o seu casamento? O que é mais importante? É a fidelidade dentro do seu casamento. É você sair. Porque, gente, existe pecado que a gente tem que sair dele, a gente tem que correr. A gente não tem que, não, porque eu sou crente, sou membro da Atitude, eu vou enfrentar. Eu jejuo, eu participo da reunião de oração, eu faço e aconteço, eu vou enfrentar. Não, eu falei para ela, o Senhor está te mandando sair, você tem que sair. E ela não saiu muito convencida da história, mas depois o Senhor foi confirmando, e aí ela pediu demissão. Foi fácil? Não foi fácil. Mas era necessário para salvar o casamento dela e a família dela. Hoje, ela vive um casamento maravilhoso e restaurado, um casamento onde houve liberação de perdão, um casamento onde Jesus restaurou 100%. Então, hoje eu te pergunto, o que o Senhor tem te pedido para abrir mão e você não está querendo abrir mão? Você não está querendo largar? É o emprego? É as amizades, é a reunião de família, que às vezes é aquela reunião de família ou aquele local onde o marido pede para você não ir ou vice-versa, mas você faz questão de estar no meio daquelas pessoas ao qual não vão te levar a lugar nenhum. Eu creio que tem algo que o Senhor está falando com você nesse momento. E eu creio que tem alguém aqui nesta noite que está precisando abrir mão disso. O seu Espírito Santo está falando que tem alguém aqui que está precisando abrir mão de alguma coisa para salvar a sua família. Então abra, porque como foi falado hoje é dia de salvação, hoje é dia de restauração. Mas para isso, você tem que tomar essa decisão. Não é o Senhor que vai tomar com você, Ele vai agir, mas através da sua decisão. Às vezes, o abrir mão é de falar. Às vezes o Senhor está mandando a gente calar.
Nós mulheres, né, gostamos muito de falar. Vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe... Tô vendo, tá, amor? Minha mãe fala assim, mas eu preciso falar. Que ela fala... Aí eu falo assim, mãe, mas quem vai na igreja? Meu pai não é da igreja, quem vai na igreja? Mas eu tô certa, eu tenho que falar. Eu falei, mas quem falou que o que você vai falar é o certo e a senhora que está certa? Mãe, Deus está mandando a senhora calar. Mas se eu calar, eu vou infartar. Aí eu falei, que infarte? Mas a senhora tem que calar. Então, assim, às vezes o Senhor está mandando a gente calar. Às vezes o Senhor está falando, ei, fecha a boca. Só ora, que sou eu que vou agir através da sua decisão. Eu mandei você calar, você vai tomar essa decisão. E eu vou agir. Então, entrega para o Senhor hoje aquilo que você precisa abrir mão, aquilo que tem te aprisionado, aquilo que tem aprisionado a sua família, e aquilo que aos seus olhos, às vezes você acha que tem sido bom para a sua casa, para o seu lar, mas tem sido a desgraça, é aonde Satanás está entrando. Sabe aqueles buraquinhos que Joquebede tampou com betume? Você precisa tampar esses buraquinhos na sua casa. Eu quero